Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o Gustavo Assis dá continuidade à videoaula sobre acesso ao PAA. Na primeira parte da videoaula, ele tratou sobre as 6 modalidades existentes no programa. E agora ele traz para a gente como acessar a modalidade de compras institucionais. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos vídeos, né, sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. E agora que a gente já conhece as 6 modalidades, a gente vai falar especificamente da modalidade PA Compra Institucional, que é uma modalidade que não depende de repasse do Ministério da Cidadania. Ele acontece usando o recurso dos próprios órgãos que querem comprar alimento. Quem são esses órgãos? Universidades federais, institutos federais, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, presídios, hospitais, tudo que for federal está obrigado a comprar, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Então, de todo o dinheiro que eles recebem, eles têm a obrigação de comprar 30% da origem da agricultura familiar. E os outros 70% eles podem gastar como eles quiserem, inclusive também com a agricultura familiar, né? Como a obrigação partiu do governo federal, ela não abrange aí as prefeituras e os estados. Então, os estados e as prefeituras podem comprar também da agricultura familiar usando a lei do PA, que trata do PA compra institucional. A lei, os decretos, o marco legal, né? Só que eles não estão obrigados, que a gente chama de facultativo, eles podem fazer a opção por comprar ou não da agricultura familiar, mas o que importa é que essas leis protegem a prefeitura e protegem o Estado, para que eles usem um recurso que não de uma forma diferente, que se chama a compra por chamada pública, né? Então ele vai fazer a dispensa da licitação e vai usar só a chamada pública quando ele for comprar da agricultura familiar, que é uma forma de comprar muito mais rápida, ela é descomplicada, não tem muita burocracia, são menos documentos, né? Projeto de venda é bem fácil de preencher, é um formuláriozinho que você coloca o seu nome, seu CPF, os produtos, o número da sua DAP, os valores dos produtos, né? E se você é de uma associação, uma cooperativa, o mesmo projeto de venda, você vai colocar o CNPJ da cooperativa, da associação, a razão social, nome fantasia, e a lista de todos os cooperados que fazem parte da DAP jurídica e da cooperativa ou da associação. Então é bastante simples. No meu ponto de vista, a maior dificuldade, o maior desafio é você dialogar com os órgãos para mostrar o seu produto, para incluir o seu produto na chamada pública, antes que a chamada seja lançada. O que as cooperativas da agricultura familiar costumam fazer é levar amostra de produtos, fazer degustação, convidar os órgãos compradores a visitarem a sede da cooperativa, conhecer a qualidade do alimento, a higiene que tem no local, né, os funcionários, quantos estão envolvidos na produção. Então, à medida que os órgãos vão se aproximando das associações, das cooperativas, eles vão ficando mais sensíveis e vão passando a comprar cada vez mais alimentos aí da agricultura familiar. Isso acontece também com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, com todos os órgãos que forem comprar. Quanto mais próximo a gente ficar deles, quanto mais eles conhecerem os nossos alimentos, mais eles vão comprando. A vantagem de você oferecer alimentos para degustação, para amostra grátis, né, é que eles passam a incluir esses alimentos na chamada pública, porque normalmente eles não vão incluir o seu alimento, né, o alimento que você produz na sua associação, na sua cooperativa, ou individualmente na sua propriedade familiar, muitas vezes não fazem parte do cardápio deles, e a ideia de aproximar é justamente colocar o seu produto no cardápio daquele órgão que pretende comprar o alimento. Então o órgão já tem o dinheiro, o órgão já tem a nutricionista que faz o cardápio, o órgão já tem uma pessoa lá responsável só para fazer as compras. Então, por que a gente não vai lá conhecer? Por que a gente não vai lá no órgão, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica,
na Universidade Federal, que tem um restaurante universitário, no Instituto Federal de Educação, né? A gente não vai lá conversar com eles, mostrar o produto e dizer que quer que esse produto entre na próxima chamada pública deles. E também deixar claro que quando for lançado uma chamada pública, divulgar para vocês, para as associações, para as cooperativas da agricultura familiar, né, ou para o sindicato rural, ou para o órgão de assistência técnica, que dependendo do estado chama EMATER, cada estado tem um nome, né, mas que trabalha com a ATER, que é assistência técnica e extensão rural. Porque a melhor forma de comunicar, uma das dificuldades desses órgãos aí que querem comprar, é justamente comunicar para o agricultor familiar que ele tem o interesse em comprar, porque tudo tem prazo. Ele vai publicar uma chamada e vai dar 20 dias de prazo para vocês aprenderem, vocês preencherem a proposta de venda e juntar com os documentos e encaminhar tudo para eles. E o que acontece se vocês ficarem sabendo em cima da hora ou não ficarem sabendo? Bom, quem ficar sabendo em cima da hora vai ter menos do que 20 dias para organizar toda a documentação, preencher o projeto de venda e regularizar as certidões, atualizar a DAP. Vai ficar muito em cima da hora. Por isso que é importante aparecer para esses órgãos, para eles saberem que quando eles quiserem comprar, vocês estão dispostos a vender. Então, eles devem encaminhar a chamada pública direto para vocês, para não perder tempo. Recebeu a chamada, já olha, conversa, faz uma assembleia na cooperativa, na associação, conversa, vê os preços, para ver se os preços que eles estão pagando é um preço interessante, e se todo mundo gostar, preenche uma proposta e encaminha para o órgão que está comprando. Então, tudo começa com a aproximação, né, entre quem compra e quem vende. Então, o passo a passo da chamada pública. Primeiro, eles vão conhecer a oferta local. Muitas vezes o órgão não se dá o trabalho de conhecer a oferta local, ele simplesmente publica a chamada. Mas o certo é conhecer o que tem da agricultura familiar aí no seu município, no seu estado, saber o que está disponível, os volumes, e dimensionar isso no cardápio deles e colocar dentro da chamada pública. Na chamada pública vai ter o que a gente chama de preço de aquisição, que é o preço médio. Ele vai sair, fazer no mínimo, 3 cotações do mercado local, varejista, podendo ser associação e cooperativa da agricultura familiar também, né? Vai fazer uma média desses preços e vai colocar na chamada. Então, quando ele fizer essa média dos preços e colocar na chamada, ele vai ser conhecido como preço de aquisição. Então, a sua proposta de venda não pode ter um valor maior do que o preço de venda que vai aparecer na chamada, senão vai ser desclassificado. O critério de desempate das propostas é justamente ser do município, ou ser do mesmo estado, ou ser da mesma região, né? Então, quem não está no município não tem a mesma prioridade. Quem não está dentro do seu estado não tem a mesma prioridade. E quem está fora do seu estado ou fora da sua região também tem uma prioridade menor ainda. Então, quanto mais próximo da cidade que lançou a chamada, mais prioridade você vai ter. E as outras ser assentado à reforma agrária, ser grupo de mulheres, né, ter o maior percentual de mulheres na DAP jurídica, ser indígena, quilombola, ou ter o maior percentual de indígena, quilombola na DAP jurídica, ser orgânico, também é uma das prioridades. Então, eles vão fazendo essa colocação, que vai definindo quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, para ir chamando, conforme essas características, né, que eu apresentei para vocês. Então, depois que eles conhecerem a oferta local, depois que eles fizerem o cardápio, depois que eles fizerem o preço de aquisição com a média das 3 cotações, lançarem a chamada pública, eles vão dar 20 dias de prazo para vocês enviarem as propostas de vocês, junto com as certidões, vão dar um prazo para abrir as propostas e publicar o resultado, né? E depois de publicado o resultado, eles vão chamar para assinar o contrato. Quando chamar para assinar o contrato, aí cai na lei de licitações, que é a lei que rege todas as compras de governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. A lei de licitações rege todo o uso de recurso público. Então, depois que fez a chamada, que só podia ser agricultor familiar, que usou a legislação do PAA, aí sai.
Aí entra na lei de licitações, que é 8.666. Aí tem o tal do contrato. Chegando no contrato, é bom ler esse contrato com bastante atenção, ver se todas as penalidades que tem lá e todos os direitos e deveres do agricultor familiar e do comprador, se vocês concordam, se é possível cumprir o que está lá, né? Porque depois de assinado é um compromisso assumido. E um compromisso assumido que não for cumprido, ele vai ser penalizado. E pode ser penalizado de diversas formas. Pode sofrer uma advertência, pode sofrer uma sanção, ficar proibido de vender para o governo, né, por um determinado tempo, 3 anos, 5 anos, e pode gerar uma multa, dependendo do tipo de infração que vocês cometerem, mesmo sem querer, depois de ter um contrato assinado. Então, muitas vezes, tem cooperativa que devolve aí 20 mil, 80 mil, 30 mil, depende do tipo de infração. Então, antes de assinar o contrato, o que a gente recomenda é que leia com bastante atenção o contrato, mesmo você tendo ficado em primeiro lugar, leia com bastante atenção para ver se as exigências que tem lá são possíveis de serem cumpridas, né? Então, logo após a assinatura do contrato, eles já vão marcar as datas e os locais de entrega. Geralmente, esses locais também aparecem lá atrás, lá na chamada pública. Quando você vai fazer sua proposta, você já tem conhecimento dos locais que você vai entregar. Mas no contrato também está escrito lá o endereço que vai ter que fazer as entregas. Geralmente está escrito também de quanto em quanto tempo, né? Qual é a frequência das entregas, se é uma vez por semana, se são 2 vezes por semana, se é uma vez a cada 15 dias. Lá está tudo escrito. Então, com base nessas informações, vocês vão avaliar se interessa ou não para vocês participar desse processo de compra, né, que o governo vai fazer. Só lembrando vocês que a prefeitura pode comprar, mas não está obrigada. O Estado pode comprar, mas não está obrigado. Mas o governo federal, né, universidade, Instituto Federal, as 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, hospitais públicos, presídios, todos que forem federais têm a obrigação de comprar, no mínimo, 30% da agricultura familiar. Então, eles têm que usar 30% de todo o dinheiro que eles têm para comprar comida e aplicar na agricultura familiar. Então, é basicamente isso. Alguma reclamação que tiver do funcionamento, das chamadas, podem ser encaminhadas para o Ministério da Agricultura, porque hoje é o responsável por fazer o acompanhamento dessa modalidade PA compra institucional, né, que é a que obriga os órgãos federais a fazerem a compra da agricultura familiar. Então, toda reclamação, denúncia, o que tiver de problema, pode encaminhar para a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, do MAPA, que eles vão tentar dar uma respostas aí para vocês e tentar solucionar esse problema. Bom, os limites da modalidade PA compra institucional, eles estão fixados por meio de legislação e por meio de um decreto, por meio de uma resolução e por meio de um decreto. A resolução, ela foi publicada pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, é a resolução número 84, e foi publicada no finalzinho do ano passado, no segundo semestre. Ela diz todas as regras que precisa cumprir, né, como que é a chamada pública, como que é o contrato, tudo que precisa ser feito para garantir a participação do agricultor familiar nessa modalidade. Lá tem os valores, né, os limites individuais. O agricultor familiar que entrar com uma proposta individual, que tem a DAP física, ele pode vender até 20 mil por ano, com a vantagem de poder vender 20 mil por ano para cada órgão público. Ou seja, ele pode vender 20 mil por ano para a universidade, 20 mil por ano para o Instituto Federal, 20 mil por ano para o Hospital Federal, né? Muitas vezes a universidade tem um hospital federal e tem um restaurante universitário, né? 20 mil para o Exército, 20 mil para a Marinha, 20 mil para a Aeronáutica, se tiver um presídio na sua região, 20 mil para um presídio. Então, é 20 mil para cada órgão que vai comprar por ano, por DAP, né? DAP física. Quando você tem uma associação ou uma cooperativa, aí você tem uma DAP jurídica. Então, o limite da DAP jurídica é de 6 milhões por ano, por órgão comprador. Então, se a cooperativa tiver
uma quantidade de cooperados suficiente para ir juntando de 20 em 20 mil, que é o limite individual, até chegar em 6 milhões, ela pode apresentar uma proposta de 6 milhões, caso a chamada seja de 6 milhões, né? Então, se uma chamada é muito grande, a gente já viu chamada aí das Forças Armadas aí de 28 milhões, de 16 milhões. Então, se aparece uma chamada grande dessa, de 6 milhões para cima, e uma cooperativa tiver todos os produtos, ela pode apresentar uma proposta de 6 milhões, que é o máximo. Né? Então, é basicamente isso, só cuidando para não ultrapassar o limite individual de cada agricultor, né, que é 20 mil por ano por órgão comprador. Se a cooperativa tem 10 cooperados, então ela vai poder apresentar uma proposta de 200 mil. Se ela tem uma relação de 20 cooperados, ela vai poder apresentar uma proposta de 400 mil, e assim por diante, até chegar nos 6 milhões. Muito cuidado para não ultrapassar o limite individual, para não gerar um problema para vocês lá na frente. Obrigado e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.